A ligação não está muito boa, não. Estou ouvindo, assim, bastante, bem distante. Mas vamos tentar aqui o que eu puder contribuir para que os ouvintes tenham as melhores informações, para que a gente possa falar do nosso CSA, do futebol como um todo, desse mês também tão especial para todas as mulheres. E nesse momento, assim, isso é algo pioneiro, não só no Nordeste brasileiro, de termos mulheres realmente à frente de conselhos deliberativos, fazendo parte da diretoria de um clube tão importante como o CSA. Não só para Alagoas, mas para o futebol do Brasil. Muito bem, isso é bom, né? Parabéns aí por essa responsabilidade que você tem. Sempre tem aquele jeitinho diferenciado, mais cuidadoso, e com certeza o CSA está em boas mãos. Você conseguiu ouvir? Consegui. Ok, a gente vai estar dando som. Está um pouco distante. Certo. A gente vai estar dando sempre esse tempo, até para ver se você conseguiu ouvir, porque pode ser que realmente você não consiga ouvir. A gente vai dar um tempinho para a gente saber se realmente você ouviu. Você vai se comunicando com a gente. Vou deixar o Neres Belto já nesse início, ele já vai fazer uma pergunta para você e a gente vai interagindo também junto com ele. Boa noite, presidente. Eu agradeço pela honra, né, pelo convite que a senhora aceitou de estar nos dando essa entrevista, falando um pouco mais do CSA, né, está tendo o maior número de títulos em Alagoas, a gente fez uma caixinha no Instagram e os torcedores tiveram essa pergunta a saber do que se esperar, né, para a Série C do CSA com essa nova gestão, o que podemos esperar do CSA no Campeonato Brasileiro da Série C agora de 2020. Bem, boa noite. Toda a nação azulina está tendo consciência de que o CSA passa por um momento delicado, um momento difícil, e não é interessante que a gente esqueça a realidade, mas também que a gente não perca a esperança, né? E essa esperança, ela se renova com o retorno do presidente Rafael Tenório, que é alguém que sabe como essa jornada ela é árdua, né? Na gestão como um todo e na gestão de um clube de futebol que alcança um número imenso de corações azulinos, que é o clube, como foi falado aqui, com a maior quantidade de títulos. É um clube centenário, é um clube que tem muitas histórias de glórias, de conquistas e também de dificuldades. Mas de todas as dificuldades eu posso dizer que esse momento é um momento realmente muito delicado. É um momento em que há uma transição, né? Houve a interrupção de uma gestão. Então, no dia 2 de dezembro, houve uma renúncia coletiva de toda uma diretoria. O clube passou a ser gerido interinamente, e eu assumi essa gestão interina com todo o apoio do presidente Rafael Tenório, mas quando a gente entra numa casa que a gente não conhece, né? Embora o CSA seja a casa que ele construiu durante 6 anos, quando você entra no final de uma gestão sem uma transição, né, e principalmente numa quebra assim, de diretoria, uma ruptura, você tem que realmente fazer o levantamento de todas as dificuldades, você tem que conhecer o ambiente e você tem que colocar para funcionar. Então foi isso que a gente fez a partir do dia 3 de dezembro. Quando entramos no clube, fizemos o levantamento, vimos realmente o passivo financeiro, que necessariamente deverá ser trabalhado a médio e longo prazo, mas vimos também a necessidade de o clube
continuar de portas abertas. E para ele continuar de portas abertas era necessário montar um time. E montar do zero, né? E montar do zero e sem recurso, rebaixado, e eu deixo isso claro, na Série C não tem recurso, não existe recurso para a Série C, isso é algo que precisa ser discutido com muita seriedade por todos os clubes junto à CBF, porque os clubes que estão nas divisões mais baixas, né, assim, dentro da escala, Série C, Série D, são importantes, porque é preciso manter o ecossistema funcionando, porque um clube de Série C, ele fornece também matéria-prima, né, força de trabalho, atletas, enfim, para as outras divisões. E como a gente pode fazer isso, desenvolver um trabalho se não existe um financiamento disso, se não existe um suporte financeiro para esses clubes. Então é algo que precisa ser realmente muito discutido, da importância de se manter oxigenado todo esse processo do futebol. Enfim, mas na Série C não tem recurso, voltando aqui, não tem recurso, o clube estava rebaixado e a gente tinha que montar um time, porque dia 5 de janeiro tinha que entrar em campo, ou então ia sofrer severas punições, perder para o WO, não tinha como. E aí era o mesmo que dizer, pode fechar as portas do clube. Mês de dezembro, com Natal, Réveillon, enfim, já não é um mês fácil, e com essa transição, foi um turbilhão realmente que a gente viveu, e tomando conhecimento, claro, das dificuldades financeiras, que foram expostas, e às vezes, muitas vezes sofremos até críticas, porque, não pode expor, mas não tem que expor. Tem que expor para que a nação azulina saiba a real situação e possa e contribuir com esse resgate. E é, de fato, um resgate. Aí, ao tempo que se montava uma equipe, tinha também havia necessidade de se reestruturar a parte política administrativa do clube, ou seja, convocar novas eleições. Então, eu, naquele momento, assumi as duas cadeiras. O presidente Rafael Tenório, naquele momento, por questões particulares, não pôde assumir. Ele era o presidente do Conselho Deliberativo, ele precisou estar afastado, embora estivesse ali, me dando todo o suporte, mas eu precisei realmente assumir. Aí assumi a cadeira da presidência do Conselho Deliberativo e tive que assumir interinamente também a cadeira do presidente executivo do Centro Esportivo Alagoano. E ali, a partir daquele momento, a gente começou realmente a trabalhar, tive que convocar eleições, a gente convocou, não apareceu chapa. E também passamos por um período de convencimento do próprio presidente, Rafael Tenório, para que ele retornasse ao clube. E hoje, a gente tem, de fato, ele de volta, mas tem de volta, e o que eu deixo claro para todos, tem de volta, mas tem com uma grande responsabilidade, né? E com um trabalho muito duro pela frente. Hoje o clube precisa realmente fazer um planejamento e trabalhar que a gente possa voltar para a Série B por muitas razões, e a principal delas é por questões financeiras mesmo. E essa é uma meta que precisa ser trabalhada com muito ardor, né? Tivemos agora, infelizmente, um resultado negativo no campeonato alagoano. Fomos desclassificados, infelizmente, no jogo do Curuí. E a gente não pode aqui, por mais que a gente tente justificar, eu como azulina, a gente não consegue justificar. O que a gente desejou e trabalhou foi no sentido de estar participando, de estar vencendo, mas infelizmente esse é o contexto do futebol. Passamos por diversas dificuldades,
jogadores também que não puderam estar em campo por lesões, questões de saúde, uma agenda intensa de campeonatos e um time que tinha sido montado, que foi montado hoje é dia 2 de março, né? Então, se a gente considerar que entrou no dia 3 de dezembro, janeiro, fevereiro, está completando 3 meses de um time que está sendo montado sem, de fato, uma espinha do zero. Então, tem todo um processo também de construção do próprio entrosamento dos atletas, né? Não é simples, e ninguém disse que ia ser simples, mas estamos todos realmente dedicados e com um único foco, de manter o CSA vivo. O CSA, ele precisa se reerguer. Que é a esperança, devemos ter esperança e transparência, né? Muito fundamental que a gestão seja transparente. Isso, a transparência, ela traz a confiança do torcedor, para que o torcedor volte a fazer o sócio torcedor, a ter confiança novamente de encher os estádios, de ter confiança de torcer e de acreditar na gestão atual do clube. Não é verdade, presidente Miriam Monte? Isso. E assim, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: estamos hoje com o presidente Rafael Tenório, que é alguém que possui a experiência em gestão. Ele é na gestão de qualquer empresa que ele resolva gerir. Mas ele também tem a experiência do futebol e do CSA. Então, a gente está sendo conduzido por alguém que conhece o ambiente, que conhece o terreno, que conhece a dinâmica. Segundo ponto, a gente precisa apoiar essa gestão. E como é que a gente vai apoiar essa gestão? A gente vai apoiar indo para o estádio, a gente vai apoiar trazer renda para o clube, adquirindo os produtos, enfim, participando intensamente dessas atividades do clube. Por quê? Porque todo mundo fala, tem que contratar. Como é que você contrata sem dinheiro? Não tem como. Não tem como contratar sem dinheiro. Então a gente precisa fazer o dinheiro. Vai fazer o dinheiro como? Buscando patrocinadores, captando recursos com a esfera pública, com os entes privados. A gente vai captar recursos também com a Nação Azulina. E é por isso que todo mundo tem que chegar junto. Eu não acredito. Você não acredita e não vai abraçar. Então, qual é o caminho mais certo realmente de fechar as portas? Não pode. Todo mundo tem que se dar mão. É o momento realmente de compreender que esse resgate ele vai se dar pelas mãos da torcida. E à frente dessa torcida nós temos um presidente que já sabe como é o caminho das pedras. E é um caminho nada simples. E principalmente nesse momento que o clube se encontra. Mas estamos na luta. E como o lema já diz, né? União e força. União. Exato, é união e força. É o lema do CSA. A gente tem que aplicar isso na prática. Agora, evidentemente, o futebol envolve paixões e a gente às vezes perde a cabeça, se estressa e reclama e xinga, mas o que a gente não pode é abandonar. Ninguém está abandonando e os heróis têm que ficar. Essa frase eu falava inclusive quase que diariamente com o presidente, que os heróis têm que ficar, e a gente tem que ser um pouco herói, cada um de nós. E como é que você pode fazer para ajudar o seu clube amado? É contribuindo, é participando, é estando presente, é torcendo, é acreditando, é reclamando, claro, cobrando, mas presente. Com certeza a gente pode transmitir, né, através dessa entrevista aos torcedores que
é uma gestão competente, que realmente dá a cara a bater, que chega, responde as perguntas dos torcedores, dá satisfação ao torcedor. Isso é muito importante para ganhar confiança e esse projeto dar certo, né? Pois através da união tem a força de se reerguer novamente e voltar a ser o CSA que nós estamos acostumados, um clube vencedor de uma massa azulina gigantesca em todo esse território nacional. Miriam, eu acredito que, acho que a palavra é essa, vocês sabem, né, o caminho das pedras, sabem qual é a receita, né, para mudar toda essa situação, mas esse é o momento de realmente a torcida, as pessoas que gostam do CSA, acompanhar o CSA, independente, né, de se eu torço por um time ou por outro. Acho que no momento em que o CSA está representando o Alagoas, todo mundo tem que ajudar de alguma forma para que ele represente bem a Alagoas. Eu acho que vale agora realmente reerguer para que ele represente bem como outros times estão representando, como é importante a gente ter essa representação do CSA, a exemplo da Copa do Brasil. Olha, falhou um pouco aqui, a sua fala veio com bastante eco. Se você puder repetir. O que eu queria certo, ótimo. O que eu queria dizer é que vocês sabem a receita, né? Sabem como, né, ajustar essa situação do CSA, mas é um momento de todo mundo estar unido, independente do que for, todo mundo está unido para reerguer o CSA. Você fala sobre a receita necessária para sim, justo, sobre essa questão, porque realmente nesse momento agora essa parte administrativa, financeira, realmente ela tem uma importância muito grande, né? As outras vão se resolvendo depois. A receita que chega para o clube com esse rebaixamento para a Série C, a receita ela vem de algumas fontes. Uma delas, premiações. Agora, por exemplo, a gente conseguiu passar de fase na Copa do Brasil. Então, vamos receber mais uma cota, né? Uma cota de R$900 mil. Agora, deixo claro aqui também, todo mundo fala, que massa, chegou a cota, faz o Pix. Não. Isso demora, tem todo um processo. Então, não é instantâneo. A gente vai realmente gerindo os recursos de maneira bastante cautelosa e aguardando. Tem esses recursos chegam por premiações, como essa fase que a gente conseguiu passar na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste também, o acesso à fase de grupos da Copa do Nordeste, com eventuais negociações relacionadas a contratos de jogadores. Então, por exemplo, um empréstimo, uma cessão, uma venda de direitos, a gente consegue também obter recursos dessa forma, com patrocínios, patrocinadores, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Então, por exemplo, a captação de recursos a partir de programas relacionados, de projetos que venham ser apresentados, de emendas parlamentares. Então, essa também é uma forma de captar recursos. Enfim, mas não é simples, e a gente sabe que futebol, como tudo na vida, mas o futebol principalmente, também se faz com dinheiro, principalmente com dinheiro. E uma fonte que é certa é a do sócio. E é por isso que a gente tem que pedir, vamos, nação, você já fez seu sócio, está pagando seu sócio, abaixa o aplicativo, entre no site, vá lá na loja do sócio, mas não deixe de fazer, porque a gente precisa botar a máquina para funcionar, funcionário para pagar, a gente tem conta de água, de luz, a gente tem internet, a gente tem um CT para retomar, né? Então, o Conselho Deliberativo também tem sido acionado o tempo inteiro nesse. São muitas pautas que precisam ser colocadas em discussão. Por exemplo, até a celebração de uma operação financeira, a gente submete ao Conselho Deliberativo. Todos nós estamos e participar mais intensamente nesse momento. Eu espero que em breve isso seja um passado que a gente se lembre e não queira mais retornar, né?
e que a gente também comece a planejar o futuro e comece a enxergar que é preciso transformar de fato o CSA numa empresa. Uma empresa já é, mas a gente precisa realmente tratá-lo como uma empresa. E eu acho que esse é um processo, um caminho sem volta. Por quê? Porque já vimos a necessidade de investir. E para se investir, você não pode hoje pensar no modelo de gestão que a gente tem atualmente, e isso em todos os clubes brasileiros. A gente tem que pensar o clube como uma instituição que esteja ali também para gerar lucros. Que aí dessa forma a gente atrai um investidor, né? E é isso. Essa é a visão que eu consigo trazer. E mais uma vez toda vez eu vou ficar fazendo esse apelo. Vamos lotar o estádio, vamos empurrar os jogadores que estiverem dentro do campo, empurrar, motivando, impulsionando, cobrando também. A cobrança ela é fundamental. A torcida nos ajuda a fazer também essa cobrança, mas, sobretudo, estando presentes na vida do clube. Presidente Miriam Monte, boa noite. Vanil Monteiro, Rádio L20. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora, nesse momento do CSA, para o começo do campeonato da Série C, um campeonato que vai ser muito difícil, né, como todos os outros, mas também em questão a respeito do novo CT. A torcida quer saber o quanto ele ficará pronto para adequar ainda mais os seus jogadores, para ter uma abertura, se vai dar, mas também vão reconhecer alguns valores que possam estar efetivando no time profissional? Olha, em relação ao novo CT, certo? E a gente retomou há alguns dias, né? Existe uma comissão do Conselho Deliberativo que foi instituída no dia 6 de dezembro. É uma comissão que é formada por Alan Lima, Jean Medeiros, pelo conselheiro Ney, Marivaldo, pela doutora Bianca Tenório também, que é arquiteta, que está à frente, junto com essa comissão, nesse planejamento de retomada das obras. Estamos também buscando recursos específicos para terminar pelo menos a primeira parte, para que consigamos. Inclusive hoje estávamos conversando sobre isso, até agora, sai quase agora do CT, do Nelson Feijó. Estava com o presidente Rafael Tenório, com Alan Lima, que atualmente é vice-presidente do Deliberativo, e a previsão é essa, que até o início de maio a gente consiga indo para o CT, mudando. Não da maneira como gostaríamos, né? Com o CT concluído, equipado de recursos importantes para o clube. Mas a base, ela também precisa ser vista com muita seriedade, porque ali, a base, quando a gente fala em base, a gente fala em formação de seres humanos, de formação de pessoas. São seres humanos em formação que estão ali, são garotos de 15, 16 anos, que precisam ter uma atenção psicológica, médica, física, nutricional, educacional, esportiva, ética, né? Tantos casos complicados que a gente está vendo aí no Brasil, que a gente vê aquele jogador, um super craque, o cara é maravilhoso dentro de campo, mas fora tem muitas vezes uma vida extremamente desorganizada, complicada, com problemas judiciais, criminais. Isso é o quê? Com toda sinceridade, é uma má formação. A má formação do profissional em si. Então a base, ela precisa ser vista com muito cuidado e muito carinho também, e com muita responsabilidade. Essa base, ela vai ser retomada e com muito mais estrutura, certamente, no novo CT. Vamos ter realmente um espaço, se não o melhor, um dos melhores do Brasil,
para fazermos essa incubadora de craques. Mas, para isso, a gente também precisa ter um planejamento de captação de recursos, de investimento. Para a gente poder tirar, vai ter que investir, né? Então, existe essa visão, essa preocupação, e existe sim esse compromisso de desenvolver a médio e longo prazo a base realmente que o CSA e que os atletas que por ali passarão merecem ter. Tá ok, presidente. Uma última perguntinha. Tendo em vista esse projeto de estar reformulando o CSA e também tendo em vista também aquele olho mais atento na base também para juntar com o profissional, vocês têm em mente algum jogador já em específico na base que já tem aquele olhar atento para poder estar incluindo ele no time profissional? Aquele garoto em especial que vocês já estão trabalhando para que ele possa agrupar e agregar ainda mais para o time do CSA na temporada da Série C? Ficou tão baixinho o volume. Eu vou repetir novamente. Tendo em vista o time da base do CSA, vocês da presidência, a senhora mesmo, o próprio Rafael Tenório, vocês já têm um olho atento na base, assim, algum jogador que chamou a atenção, que possa agregar na Série C, que ele possa acrementar ainda mais o time do CSA para essa temporada que está prestes a começar? Você fala da chegada de reforços, de contratações. Isso, eu falo em respeito em geral, tanto em contratações como também na base. De repente também tem aquele. Base. Isso, de repente tem também aquele menino em especial que vocês já estão trabalhando há algum tempo, né? Tanto fisicamente, mentalmente, para que ele possa se agrupar ao time profissional e agregar ainda mais no futebol do CSA. Sim. E coloca esse talento para jogar. É isso? E ao tempo que ele também está sendo revelado, que ele está sendo visto, ele também está contribuindo com o time, está contribuindo com o clube, está fazendo sucesso, enfim. E a gente já tem, e hoje a gente tem vários jogadores, tem o Juan, o Eric, que inclusive nós estamos sendo muito elogiados, muito vistos por esses jogadores da base que têm sido revelados, têm mostrado interesse. Então, o que eu falo, inclusive recentemente falei com alguns atletas, tive a oportunidade, foi de dizer, olha, quando vocês vestem essa camisa tem peso. É uma camisa que tem 100 anos, no mínimo aí, de título e de troféus. Vocês estão carregando todo esse histórico. Quando vocês entram vestindo a camisa do CSA, todo mundo olha vocês de diferentes. Sintam o peso da camisa. Sintam também a revelação de vitrine. É isso. Né? Fazer também com que eles percebam que eles precisam correr não atrás de uma bola, opções. E a gente está tendo, inclusive, recentemente, a participação de muitos que vem da formação do futebol, está sempre conectado, está sempre observando o mercado. E, claro, evidentemente... Muito bem, presidente. Eu acho que respondi, não? Ficamos gratos, né, pelo convite que a senhora aceitou de estar sendo entrevistada pela Rádio L20. E se a senhora tiver alguma consideração final, alguma palavra final para o torcedor azulino, a senhora pode deixar. Uma mensagem para as torcedoras. O jogo no sábado, as mulheres, as torcedoras azulinas que forem com a camisa do CSA, o líder de essa participação efetiva na diretoria, no Conselho Deliberativo, nos momentos de todas as áreas e esferas da nossa sociedade, e no futebol não é diferente. O lugar de mulher é no Retelé, está aí uma parceria entre os clubes daqui de Alagoas, e o CSA faz parte dessa parceria, da Secretaria de Lazer
e Esportes do governo do estado e também da Federação Alagoana de Futebol, lugar de mulher no Repelé. Então, em primeira mão, mulheres, vamos lá, vamos apoiar, vamos torcer, vamos gritar, vamos fazer parte, vamos aplaudir os nossos jogadores, enfim, vamos torcer para o nosso clube, vamos ocupar esse espaço que é nosso, do mesmo jeito que para qualquer homem, o nosso espaço também está ali na arquibancada, está ali onde é a Palmeiras. A gente vai trabalhar, e vai trabalhar de mãos dadas, né? Esse é um resgate que tem que ser feito por todos os setores. Acreditem no projeto, presenteado pela Nação Azulina, e a gente, o Conselho Deliberativo do Centro Esportivo Alagoano, e a gente acredita no torcedor. A gente sabe que ele vai estar lá e que vai estar entregando e colocando em cima do centro. Muito bem, Miriam, eu quero na sua administração junto com Rafael Tenório, né? Um time que tem 100 anos de tradição, para que o CSA continue dando as glórias e dando em contato com o Neres Belto, pode mandar para ele as informações que a gente repassa aqui com o maior prazer. Que Deus abençoe. Muito obrigada.